Olá, seguidores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter do Grupo Liberal e hoje a gente recebe o senador Beto Faro, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre COP e os demais assuntos que envolvem o nosso estado. Senador, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite e muito obrigada pela presença aqui. Obrigado a vocês, eu sei que a importância de dar uma entrevista ao Grupo Liberal pela abrangência que tem no nosso estado e até fora do nosso estado. Então, para mim é um prazer estar aqui e poder responder as suas perguntas. No começo, eu já queria lhe perguntar um assunto que a gente tem ouvido bastante, a gente recebeu muito essas especulações agora na imprensa sobre a sua possível candidatura aí para um ministério. Queria saber, houve essa conversa com o presidente Lula? Como isso se encaminhou? Como é que foi essa tratativa? Não há especulações em função de que o presidente Lula iniciou um processo de reforma ministerial, né? Nós já mudamos a ministra da Saúde, que era a Nízia, o Padilha passou a ser o ministro da Saúde, no Ministério das Relações Institucionais, que faz a relação política com os prefeitos e com o Congresso, agora era a nossa presidente nacional do PT, a Gleice, e tinha toda uma especulação se muda ou não o Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre outros. E pois eu sou uma pessoa ligada muito a essa questão agrária, a minha história toda, ela nasce a partir do movimento sindical de trabalhadores rurais, da agricultura familiar, da luta pela reforma agrária. Então, sempre é lembrado. Então, os movimentos sociais, os parlamentares ligados à agricultura no Congresso Nacional e pela relação que eu tenho dentro do Congresso, está se especulando essa questão. Mas não houve ainda uma tratativa, até porque isso é uma prerrogativa e uma coisa que o Lula faz muito questão de que ele decida, de que ele possa fazer, até porque são os seus auxiliares mais próximos. Então, eu não sou... O Paulo Teixeira, que hoje é o nosso ministro de Desenvolvimento Agrário, é uma pessoa muito minha amiga e que tem sido muito correto comigo nas indicações dos nomes, nas políticas que nós temos traçado para esse ministério. Então, sem ser oposição, não tem nenhuma questão dessa. Eu sou do PT, tenho uma história nessa área, coloquei meu nome à disposição, mas ainda é uma definição. O presidente viajou para o Japão, voltou agora está remontando, reavaliando, rediscutindo, e nós estamos na expectativa. Se for, eu estarei disposto, se não, continuarei o mandato de Senado, que estou achando que a gente está crescendo, está evoluindo e estamos conseguindo responder à expectativa do nosso público aqui no Pará. Certo. E falando sobre o Pará, saindo um pouco desse assunto e voltando os olhos aqui para a gente, né? Belém, o Pará está no foco sob os olhos do mundo, né? A gente tem estado aí no centro de várias discussões. Dentre essas, um tema que a gente também tem debatido muito é sobre a exploração da margem equatorial. E aqui no Pará, a Petrobras já tem interesse nessa pauta, né? E como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que tem... Qual é a sua perspectiva sobre a exploração da margem equatorial? Nós já defendemos de que nós façamos isso. Nós temos defendido isso no Congresso Nacional, temos participado das reuniões plenárias e com uma posição muito clara, respeitando a questão ambiental, mas esse processo de mudança da matriz energética levará um tempo no mundo e nós temos que trabalhar nessa perspectiva para ter uma matriz energética mais sustentável, vamos dizer assim. Nós temos que trabalhar nisso. O Pará é um exemplo disso. Nós temos aqui produção de dendê e que gera biodiesel, gera biocombustível. Nós temos aqui uma capacidade imensa de produzir a partir da energia solar, né? E está avançando. Mas essa questão do petróleo, primeiro que essa coisa na foz do Rio Amazonas, nós estamos a 500 quilômetros, né? Tem experiências que estão sendo exploradas. E é uma riqueza que nós temos e que, se bem trabalhado com essa riqueza, destinando os recursos, parte desse recurso para a educação, como nós fizemos o debate no Congresso
período do pré-sal, da discussão do pré-sal, fazendo um fundo, constituindo um fundo, destinando recursos, a gente pode se utilizar desses recursos para, inclusive, desenvolver essas regiões. Nós vamos estar beneficiando o município com royalties, que são municípios muito pobres. Né? Toda essa questão do Marajó, essa questão aqui de parte do Salgado, municípios pobres e que poderão, com esses recursos, buscar uma nova perspectiva para o seu desenvolvimento. Sim. Atrair pessoas, distribuir a renda. Então, nós somos sim, defensor de que nós possamos fazer essa margem. O presidente já falou disso, já decidiu. Nós estamos trabalhando com o IBAMA, trabalhando porque nós temos que ter também as regras, cumprimento das regras ambientais, mas eu acredito muito de que nós vamos fazer a exploração. Hoje tem uma oposição, o presidente Lula não vai fazer. Já tiveram no governo, não fizeram, tá certo? É o presidente Lula que tem investido na Petrobras, que tem investido em tecnologia e que com certeza vai fazer sim a exploração na margem equatorial aqui, para o bem do país, para o bem dessa região e para o crescimento dessa região. Exato. E o senhor falou realmente sobre ter esse cuidado com os impactos ambientais que podem ter e com a COP, que vai acontecer aqui, né? O senhor acha que essa pode ser uma discussão que pode se desenvolver de alguma forma nesse contexto da COP? Ela pode se desenvolver. Agora, hoje, eu acho que as preocupações são além disso. Por exemplo, a COP ela vai ser um evento extraordinário para o Pará. Ela já está sendo. Primeiro, para deixar um legado para o Pará, do ponto de vista das obras, né, do conhecimento, o mundo conhecer a Amazônia, o mundo conhecer o nosso estado, a beleza do nosso estado, a nossa culinária. Se nós fizermos uma boa COP, como nós vamos estar fazendo aqui, e com o povo que nós temos que sabe receber, né, as pessoas às vezes ficam falando, será que nós temos capacidade de receber as pessoas? Nós temos uma cidade que tem 1.700.000 pessoas, 1.600.000 pessoas, e que a procissão do Círio de Nazaré dá 2,5 milhões, dá 3 milhões. A procissão, fora as pessoas que não vão para a procissão, que ficam em casa. Então, no dia do Círio de Nazaré, nós temos aqui cerca de 4 milhões de pessoas. E eu nunca vi ninguém dormindo na rua, aqui em Belém, em função por conta do Círio. Então nós vamos saber receber. O governo está trabalhando muito para ajudar e para melhorar a situação em Belém. Então nós vamos ter um legado de obra, de serviço, o que está sendo feito aqui de macrodrenagem, o que está sendo feito de melhoramento como a DOCA, como a Almirante Tamandaré, como está melhorando o aeroporto, enfim, uma série de obras e de serviços que ficarão para a nossa cidade, que ficarão para receber os turistas que vão estar conhecendo durante a COP e aqueles que não virão, mas que as pessoas que vão aqui vão estar falando das nossas belezas aqui de Belém, do estado do Pará. Mas a minha preocupação maior é com aquilo que nós vamos estar acertando do ponto de vista de compromissos com o meio ambiente a partir desta COP. Sim. Nós não podemos esvaziar a COP. Os Estados Unidos tem um presidente que hoje nega tudo. Aí as pessoas ficam, mas se os países lá não cumprem, querem impor o Brasil. Primeiro, o Brasil tem que fazer uma regra, tem que fechar compromissos, porque essa questão climática não é um problema... como a gente fica aqui como se o problema fosse no restante do mundo. Ele é um problema do Brasil. Nós tivemos agora, nessa questão climática, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes lá, foi um negócio terrível, né? As pessoas que construíram as suas propriedades, as suas produções, através de herança já, porque os seus pais construíram e tiveram percas enormes. Aqui no Pará, a seca, né? Hoje, por exemplo, uma das coisas que até valorizou o preço do açaí é porque os últimos 2 verões que deram aqui foi tão forte que a gente não permite, os produtores de açaí sabem que diminuiu a produção de açaí em função da seca. O que der no Amazonas, enfim. Então, o Brasil tem que firmar compromisso. Como já tem firmado, no governo do presidente Lula, nós já conseguimos diminuir em 50% o desmatamento na Amazônia. E o Pará tem sido um dos estados, junto com o governador Helder e o presidente Lula, com as políticas através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e do Ministério do Meio Ambiente, que tem feito esse trabalho insistente de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento e que fez a gente diminuir, aumentando a produção, o que desmente essa coisa de que
a produção é inimiga da questão ambiental. Nós podemos fazer produção responsável, nós temos áreas abertas e que pode ser explorada com mais tecnologia, fazer essas áreas produzirem mais, como nós estamos já fazendo, mas precisa ter mais tecnologia ainda, mais investimento na Embrapa, mais investimento nos órgãos que produz, para que a gente possa fazer. Então, eu estou muito preocupado com o resultado político com relação a compromissos que os países façam para que a gente possa melhorar essa questão climática. A longo prazo também. A longo prazo, os países ricos, como é que vão fazer investimento? Porque tu não faz melhoria nessa condição climática se você não tiver investimento. Não tem investimento, as pessoas vão abrindo mais áreas, vão buscando explorar aquilo que nós temos de forma, às vezes, até desordenada. Se tiver investimento, recompensando essas famílias, trabalhando essas pessoas, nós podemos diminuir esses impactos ambientais e melhorar o clima no planeta. Então, acho que essa tem sido a nossa maior preocupação. Mas a diplomacia brasileira sempre foi muito importante nesse aspecto, trabalhou sempre com muita inteligência, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com um compromisso firmado no mundo, e Belém sediando isso para nós de uma importância muito grande. Belém está se preparando, acho que está se preparando bem, tem algumas preocupações ainda, eu fico vendo agora as pessoas dizendo, não, o preço do locais onde as pessoas irão ficar está muito alto. Acho que, primeiro que as pessoas, donos de hotéis, tu tem que saber que a Copa é 15 dias, tá certo? Mas o que poderá ficar de imagem do Pará para o processo futuro, que é mais importante. Você pode ganhar menos durante os 15 dias da Copa e ganhar muito mais no futuro, quando as pessoas sabem que podem vir para uma cidade que tem uma boa culinária, que tem um povo que é receptivo, que tem lugares bonitos para serem conhecidos, que tem acolhimento e que tem condições efetivas de vir fazer, e um turismo que não seja muito alto o valor. Então, que a gente possa fazer isso combinado. Tem que ser remunerado, mas remunerado de acordo com aquilo que é o valor real. Não achar que agora, em 15 dias, a gente vai ganhar o que a gente não ganhou a vida inteira. Com certeza. E agora, falando de COP, né, qual o senhor acha que é o papel, como é que o senhor avalia agora as tratativas, né, o papel da bancada federal nas articulações para a COP30? Nós estamos num momento no Congresso ainda de acompanhamento. Eu estou, por exemplo, nós criamos na Comissão de Meio Ambiente do Senado até uma subcomissão, eu sou relator, a senadora Leila... Estou sendo indicado para relator, a senadora Leila para presidenta, foi um requerimento a partir da nossa iniciativa, para ficar fazendo todos os acompanhamentos, tanto da preparação aqui no Estado, como daquilo que o governo federal está dialogando com os outros países, né, acompanhando. E medidas no Congresso que possam ajustar e vir de encontro a essa pauta toda. Então, tem projetos ambientais, tem muita coisa para ser debatida no Senado e na Câmara do Deputado. A Câmara do Deputado também está muito, muito atenta. E os parlamentares paraenses estão participando. Acho que isso é fundamental. A presidente, por exemplo, da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, a deputada Elcione. A Dilvanda, que é a minha companheira, minha esposa, foi presidente até agora da Comissão dos Povos Originários aqui no Brasil. Então, assim, nós estamos muito atentos. Pirante já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu estou lá participando da Comissão de Meio Ambiente em função da COP, mas em função de que isso não é uma pauta só para aqueles 15 dias, isso é uma pauta permanente, né? E que você está na Amazônia, está participando de um processo aqui de bancada na região, não tem como você não discutir um tema como o meio ambiente. Até porque é aqui, no Brasil, é aqui na Amazônia que nós do governo, que a sociedade tem condições de dar uma resposta mais rápida, vamos dizer assim, para que a gente possa tratar dessa questão ambiental e das mudanças climáticas. É aqui que, você diminuindo essa questão do desmatamento, é aqui que você fazendo uma política que nós estamos adotando agora no MDA, em vários outros órgãos, o BNDES vai estar fazendo, que é a questão do reflorestamento produtivo. Então, você introduzir nas áreas que estão já abertas, nas áreas que estão com devastação, introduzir culturas que recuperem a questão ambiental, mas que também lhe dê renda.
Né? O cacau, por exemplo, é uma das culturas que faz. O açaí é outra cultura. Você tem aqui cumaru, por exemplo. Até eu mesmo estou plantando. Então, você tem cumaru com um preço extraordinário da semente. Hoje chega a R$150 o quilo da semente. E você pode implantar isso como uma cultura que ajuda no reflorestamento e ajuda nessa questão do equilíbrio ambiental. Então, não tem dúvida de que nós vivemos num estado extraordinário para poder fazer isso, com as condições perfeitas para que a gente possa ajudar o mundo e ajudar o país a se encontrar, né, com a questão ambiental. E a COP, sem dúvida alguma, o Estado já está dando resposta e a COP, sem dúvida alguma, vai nos ajudar muito. E queria ressaltar uma coisa aqui, que é o compromisso do presidente Lula. O presidente Lula gosta muito do Pará. Nós estamos vivendo uma relação como nunca visto antes no Pará. Nós temos obras sendo feitas, não só em função da COP, nós temos obras sendo feitas nesse estado inteiro. Olha, não duvido que em algum outro momento, algum outro governo, nem o do próprio presidente Lula, os dois primeiros governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, teve tanto investimento como nós estamos fazendo aqui no Pará. Nessa questão da COP Belém, nós estamos dando, na verdade, um banho aqui de loja, como que se diz aqui na nossa capital. Do aeroporto à periferia, né, da Doca, o Mirante Tamandaré, enfim, tudo sendo revitalizado, o canal do São Joaquim reestruturado, mercado de São Brás teve apoio do governo federal, enfim, todas as ações. São quase 6 bilhões de reais liberados pelo governo federal só para a nossa capital. Mas não é só aqui na capital. Se você for olhar hoje, e eu tenho dialogado exclusivo com o setor do agronegócio, que aí batiu, o Lula não era, Bolsonaro, essa coisa. Eu digo, o que é que o agronegócio quer no Estado? Primeiro, estrada. Porque sem estrada você não escoa a produção, não transporta. Todas as rodovias federais têm serviço sendo feito no nosso governo federal. Ou restaurado, ou recuperado, ou sendo feito. Nós estamos fazendo, por exemplo, aqui a duplicação da BR-316, daquele trecho Belém, Castanhal, Santa Maria. Nós fizemos aqui, próximo, só para dar mais uma coisa, recuperamos toda a Belém-Brasília, os buracos, os trechos que tinham buracos, fizemos todinha a recapagem ali da Capanema-Bragança. Começamos a obra de Bragança a Viseu, a 155, essa que vai de Marabá adiante, toda ela sendo recuperada, aquela região ali de Redenção a Santa Maria da Barreira, Santana do Araguaia. Eu fui pessoalmente e sei em que condições essas estradas estavam antes do presidente Lula chegar. Essa região todinha ali para São Geraldo do Araguaia, agora mesmo vamos terminar ali o asfalto ali na cabeça da ponte ali, para que a gente possa inaugurar a ponte ali em São Geraldo do Xambioá, que vai ligar o Pará a outros estados. Então, nas obras de infraestrutura, o DENIT, o Ministério dos Transportes, fazendo tudo. O que nós estamos fazendo de ações do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no Ministério da Cidade, que tem o ministro paraense Jader Filho. Obras que estavam aqui, como foi essa do Viver Outeiro, que nós vimos aqui. Há quantos anos estavam paradas? Iniciaram no nosso governo, deixaram paralisadas, agora mais de 1.000 famílias sendo atendidas. Já tínhamos ido em Abaetetuba. Tantos outros conjuntos. Tem um conjunto de obras contratadas aí que chegam a umas 30 mil casas para poderem ser feitas. Investimento forte. Começa a fazer investimento na habitação rural, através do INCRA, não só do Ministério da Cidade, mas do INCRA. Criamos o Pé de Meia. Quantos alunos do nosso estado que estudam no ensino médio estão recebendo uma bolsa para poder se manter na escola? O dado é que a evasão escolar era muito forte e com isso nós estamos investindo. Voltamos a investir nas universidades, construindo 5 novos institutos federais de educação no Pará, um em Redenção, um em Viseu, um em Barcarena, um em Tailândia e um em Alenquer. Tinha sido paralisada essa política. Eu sou daqueles que vivi aqui no estado com um único instituto federal, que era o de Castanhal. Foi no governo do presidente Lula. Você pegava assim, qualquer aluno de qualquer lugar desse estado, para poder estudar, fazer um curso técnico, porque era só técnico naquela época de nível médio, tinha que vir para Castanhal.
As pessoas tinham que arrumar parente, arrumar amigo para morar na casa ou ficar internado. Nós fizemos um quantitativo grande de institutos federais. Paralisou quando nós saímos do governo. Agora volta e nós estamos fazendo. Ampliando a universidade. Dialogando. O pé de meia é outro forte incentivo para que as pessoas continuem na sala de aula. As obras que estavam paradas. O Pará era o primeiro estado do Brasil em obras conveniadas com o governo do estado em número de obras paradas. Era o primeiro do Brasil. Para nossa tristeza. Nós estamos fazendo um processo e estamos liberando dinheiro para o governo do estado fazer todas as obras que estavam paradas. Na última vinda do presidente Lula aqui, com o governo do estado, foram assinados contratos lá para poder recomeçar e reconstruir 90 escolas do estado. Se tu for ver isso no nível de percentual, o estado tem pouco mais de 1.000 escolas estaduais. Só o governo federal, só de uma vez, está liberando dinheiro para fazer quase que 10% do total de escola que foi construído ao longo de todo esse tempo. E nós éramos o segundo estado, nós só perdíamos para o Maranhão em obras paradas conveniadas com o município. Eram quase 500 escolas paradas de construção por falta de recursos, por falta de elaboração de projeto e algum problema. Nós estamos recuperando todas essas escolas. Todas essas escolas. Na saúde, fazendo a unidade de saúde, investimento nos municípios, liberando recursos para o município. Portanto, o Pará hoje é um dos estados que mais tem investimento do nosso governo federal. Pelo carinho que o presidente Lula tem, pelo compromisso que nós temos, pela relação que nós temos, inclusive, com o próprio governador Helder aqui no estado, que foi um parceiro nosso da eleição e de compromisso, por esse reconhecimento. É um momento que... Qual foi outro momento que nós tivemos 2 ministérios do Pará? O Jade, que coordenou junto comigo a campanha do presidente Lula aqui, ele na presidência do PMDB e eu na presidência do PT, e o Celso Sabino, que nem votou em nós para presidente, hoje é ministro do nosso governo. E está fazendo um grande trabalho, é uma pessoa inteligente e está fazendo um grande trabalho à frente de um dos ministérios mais importantes do governo, que é essa questão do Ministério do Turismo. Ainda temos aqui, eu brinco sempre, de quebra, porque o ministro Valdez, aqui do Amapá, que é o ministro da Integração, Desenvolvimento Regional, nascido em Gurupá. Então, assim, nós ainda temos 2 que militam politicamente no Pará e um que nasceu no Pará. O Padilha, que agora é ministro da Saúde, passou grande parte de sua vida em Santarém. Se formou médico em São Paulo, veio para Santarém e hoje é um profundo conhecedor dos problemas da saúde. Veio aqui na inauguração com o governador, já como ministro da Saúde, na inauguração do Hospital da Mulher, no dia 8 de março. Tem nos recebido. Antes de ontem ainda tive uma audiência com vários prefeitos, onde nós estamos dialogando. Tem lá em Itupiranga, o governador está fazendo hospital, precisa de dinheiro para poder fazer o equipamento. Nós estamos dialogando lá para liberar os equipamentos, a mobília, enfim, tem um conjunto de ações. Estou dialogando com ele a construção de um hospital lá em Capitão Poço, a estrutura do hospital em Cametá, enfim, de todo, né, um conjunto de investimentos que o nosso governo federal tem feito, o presidente Lula tem feito aqui no Pará, pela relação que ele tem com o nosso estado, pelo compromisso que tem com o nosso estado. Agora vamos trabalhar forte nessa questão da regularização fundiária, tem dialogado com setores do agronegócio, com a agricultura familiar, porque no nosso estado as terras valiam muito pouco, há pouco ano atrás, agora vale muito. Então, ter a regularização fundiária, para muita gente, para muitas pessoas, se a gente regularizar a terra dessas pessoas, fazer a sua estrada vicinal, eles dão conta do resto. Eles conseguem fazer produção, eles conseguem produzir, conseguem dar o sustento para a sua família, conseguem fazer o município crescer. O município tem crescido muito com a força do agronegócio, com a força da agricultura familiar, e nós entendemos isso. Por isso a gente tem aumentado os volumes do Plano Safra, é mais dinheiro aqui no Plano Safra, é mais dinheiro no PAA. Então, nós estamos vivendo uma outra etapa. Não é aquela etapa da briga, da confusão, de disputa, de querer um ficar criticando o outro. Nós estamos vivendo um momento, eu acho que de união do governo federal com o governo do estado, os municípios. Aqui não tem negócio de olhar só para quem é nosso ou para quem fez campanha.
Prefeitura de Ananindeua, prefeito é um claro opositor a nós aqui no estado. E tem obra lá de mobilidade urbana e de macrodrenagem lá, grandiosas que nós vamos estar fazendo. Grande, investimento alto. Porque nós não temos olhado. Tem obra em Marabá, grandes em Marabá, que é outro opositor ao nosso projeto político nacional. Enfim, estamos feitos sem estar distinguindo se você me apoiou ou não apoiou, mas fazendo obra em todo o estado. Ideologias, né? E agora você falou desse carinho, dessa preocupação do governo federal com Belém, com o Pará. E como é que o senhor avalia hoje os projetos que estão rolando no Congresso, que são prioritários aqui para a população do Pará e da Amazônia de uma forma geral? Olha, primeiro assim, nós temos... Eu estou no Congresso já há 4 mandatos e um pedaço como deputado federal e estou num mandato agora como senador. Eu acho que nós estamos nos juntando mais. Porque às vezes você no Nordeste, e eu fazia essa comparação, era muito difícil você dizer assim, tem a bancada baiana ou a bancada, se fosse falar a bancada nordestina. Uhum. Aqui era a bancada do Pará, a bancada do Amazonas, a bancada, tudo meio que dividido. E nós somos uma bancada forte. Nós somos 8 estados, né, da federação. Mesmo com estados tendo o limite mínimo de deputados, que é 8, até uma injustiça com o Pará, que era para ter mais deputados do que nós temos hoje, nós estamos dialogando isso lá, nós temos juntado mais. Nós temos conversado com os senadores, do ponto de vista do Senado, nós temos conversado na reforma tributária, atuamos junto, para os interesses aqui, dialogamos com os governadores, com os interesses deles. O governador Helder foi com a gente para poder estar dialogando lá sobre os interesses. Agora, a presidência do Davi é fundamental. O Davi está na presidência do Senado, ajuda aqui. Ele é um amigo do Pará, um parceiro, um amigo meu. O líder do governo no Congresso, o Randolph, inclusive do meu partido, também um senador do Amapá. Eu fui líder do PT. Enfim, nós temos juntado mais. Então há essa preocupação, há uma atenção maior e há uma articulação maior entre nós que estamos lá em Brasília. O governador Helder sabe disso. A bancada tem respondido, independente das diferenças, mas aquilo que ele tem pedido à bancada, para que a gente possa estar votando. Às vezes até contrariando interesses partidários. Porque às vezes eu tenho diferença com o Zequinha, com o Jade, mas quando as pautas têm sido de interesses daquilo que o governo entende como pauta importante para o Estado, nós temos votado junto, até abrindo mão, né, fazer. Não é simples. Eu me lembro de um dia nós reunidos lá para tratar da reforma tributária, eu já de Zequinha sentado na mesma mesa com o Helder. Quando aqui, você sabe que quando chega da eleição aqui é cada um por si. Mas nós nos juntamos em defesa. Então, eu sou desses sempre muito otimista. Acho que nós temos melhorado, precisa melhorar ainda mais, mas nós temos melhorado e a bancada tem dado conta, tanto é que isso tem sido um reconhecimento do governador por todo o estado aí dessa relação boa que ele tem com a bancada federal. Senador, o senhor falou sobre a quantidade de representantes do Pará nessa bancada. E o senhor falou da quantidade que o senhor disse que tem sido até uma coisa que tem sido dialogada. Como é que tem sido isso? Como é que o Pará tem trabalhado para tentar aumentar um pouquinho esse número de representantes? Porque é injusto, né? Nós somos o maior coeficiente eleitoral do país para poder fazer. Nós somos, na última eleição, para eleger um deputado federal, o partido ou federação tinha que ter mais de 270 mil votos. Tem estados do Brasil, com todo respeito, mas o Maranhão tem muito menos eleitores do que nós e tem mais deputados. A sua representação é maior. E ao ter a representação maior, é mais recurso entrando no estado, é mais força no jogo nacional. Uhum. Então, o Pará, já há muito tempo, tem sido injustiçado e precisa ser recomposto. O TSE fez uma resolução, o Congresso tem até setembro para poder regulamentar isso. Nós estamos trabalhando para ver se regulamenta. Tem gente que defende, então nós não vamos baixar dos estados que perderiam, vamos permanecer, e aí aumenta só daqueles que teriam que comentar. Só que se for essa proporção, não é 21 ao Pará, porque o Pará é 21, tem direito a 21 deputados de 513. Se a gente for manter os estados que tem mais, que perderiam com o mesmo número, vai dar mais de 513. Então, tu teria que aumentar. O Pará teria que ir para 22, 23, senão nós já vamos fazer
a conta errada Sim. para frente. Então, para ser justo, nós temos que fazer isso e nós estamos todos nós trabalhando, tanto o governo como nós da bancada temos trabalhado, porque isso não é uma questão de casuísmo, não é uma questão de porque está lá, é porque o Pará precisa ter essa representação maior, tem direito, a conta tem que ser feita pela população, tá certo? E o Pará foi um dos estados que cresceu. Pará e Santa Catarina são os estados, inclusive, que ganham mais com isso. E eu tenho muita expectativa de que a próxima bancada do Pará vai ter acima de 21 deputados federais, vai ter acima de 45 deputados estaduais. Com certeza. Senador, muito obrigada pela sua participação. A gente acho que falamos sobre muitas coisas envolvendo aqui o nosso estado, os projetos, quais as nossas expectativas aí para o futuro, não só para esse momento de Belém do Pará, mas para o futuro. Espero que a gente possa voltar aqui a se encontrar mais vezes, conversar, e agradeço muito sua presença. Eu que agradeço vocês, estou sempre à disposição, sei da importância do Grupo Liberal para que a gente possa se comunicar no estado. Um abraço ao Ronaldo, que é uma pessoa muito gentil comigo, sempre foi muito amiga, muito parceira minha. Então, pode contar sempre com as informações e aquilo que eu puder estar lá em Brasília, ajudando na defesa do nosso estado, vou estar à disposição. Muito obrigada e agradeço a você que acompanhou a gente. Para ler essa nossa entrevista na íntegra, você pode acessar o liberal.com ou também no nosso jornal impresso O Liberal e jornal Amazônia. Até a próxima.